Vivemos cercados por agendas, metas e planos. Queremos controlar tudo, mas Schopenhauer nos lembra: a vontade da vida é cega e irracional. Por mais que tentemos, o mundo não se curva aos nossos desejos. Viver plenamente exige entrega, não certeza. Confie no fluxo da vida, não no medo. Nos ensinaram que a vida é uma equação exata: esforço mais controle igual a sucesso. Mas e quando o imprevisto chega? E quando, mesmo fazendo tudo certo, tudo dá errado? A obsessão por controle é raiz da ansiedade moderna. A liberdade nasce quando deixamos de lutar contra o inevitável. A dor vem da resistência, não do que acontece, mas do que esperávamos que acontecesse. O sofrimento nasce quando o mundo se recusa a seguir nosso roteiro. Sofrer faz parte, mas resistir multiplica a dor. Aceitar com lucidez é diferente de se resignar. É escolher a paz dentro do caos. Schopenhauer não era um pessimista vazio, era um realista profundo. Ele via que a paz não vem da dominação da realidade, mas da aceitação do que ela é. E a aceitação é o primeiro passo para qualquer libertação verdadeira. A vida é um constante conflito entre o querer e o poder. Queremos estabilidade, mas a vida muda. Queremos previsibilidade, mas o tempo não se repete. Confie no fluxo da existência. A rigidez nos quebra. A entrega nos molda. A mente tenta prever, controlar, cercar, mas o coração sabe: viver é arriscar, é confiar no passo seguinte, mesmo sem enxergar o chão. Entrega não é fraqueza, é a força de quem aceita a incerteza com presença. Schopenhauer propõe um caminho duro, mas libertador: renunciar à ilusão do controle, não como fuga, mas como coragem. A obsessão por controlar tudo nos adoece. A serenidade mora em quem se reconcilia com o imprevisível. Não há vento favorável para quem não sabe aonde vai. Mas também não há viagem real para quem se recusa a largar o porto. Às vezes, o que falta não é direção, é entrega. É deixar-se levar por algo maior do que o próprio plano. Quantas vezes você forçou algo, um caminho, um relacionamento, e quando soltou, a paz veio? Parar de controlar é parar de resistir à vida. É reconhecer que nem tudo precisa acontecer como imaginamos. Controlar tudo é sufocar o inesperado. E o inesperado é onde a vida mora. Na curva que você não previu, pode estar o sentido que você mais precisava. A surpresa também é um mestre, e muitas vezes é mais sábia do que nossos planos. Schopenhauer via o sofrimento como inevitável, mas o desejo de controle só o multiplicava. Quanto mais tentamos controlar o incontrolável, mais nos frustramos. A paz vem quando aprendemos a soltar sem perder o rumo. Não se trata de desistir de viver, mas de viver com menos rigidez, com menos cobrança, com mais confiança no fluxo da existência. A vida não se obedece, ela se observa, e quando a respeitamos, ela nos responde com menos dor. Quando você larga o controle, o mundo não desmorona. Você apenas percebe o quanto estava tentando segurar algo que nunca foi seu. Aceitar não é se conformar. É descansar do peso de querer que tudo seja diferente. Schopenhauer dizia: grande parte da infelicidade vem da ilusão de que as coisas deviam ser diferentes, mas elas são como são. E há uma liberdade silenciosa em não mais brigar com a realidade. A verdadeira liberdade talvez não esteja em moldar o mundo, mas em não se deixar ser quebrado por ele. Você não precisa vencer tudo, só precisa permanecer inteiro diante do que não pode mudar. A entrega não é desistência, é maturidade.
É entender que você não precisa controlar tudo para viver em paz. Como disse Schopenhauer, a felicidade é apenas não sofrer. E aceitar já é um bom começo. Há quem chame de fracasso aquilo que não saiu como planejado, mas Schopenhauer diria: o erro foi esperar que a vida obedecesse ao seu plano. Não somos diretores do universo, somos passageiros conscientes, tentando entender a paisagem. O mundo não precisa seguir suas expectativas para ser bonito. A beleza está em ver o real, sem exigir que ele mude. Quem aceita o agora como ele é, começa a ver graça onde antes só via falha. Talvez o que te falta não é controle, mas um novo olhar. Muita ansiedade nasce da ideia de que precisamos ter todas as respostas, mas Schopenhauer mostrava que a existência é cheia de perguntas sem solução. Nem tudo precisa ser resolvido. Algumas coisas precisam apenas ser atravessadas. Schopenhauer acreditava que grande parte da dor humana vem de esperar que o mundo siga nossa lógica, mas o mundo não foi feito para cumprir promessas, foi feito para ser vivido. E isso já é muito, talvez mais do que o bastante. O desejo de controlar nasce do medo, medo de perder, medo de não ser suficiente, mas a vida nunca foi sobre garantir certezas. Foi sobre mergulhar, mesmo sem saber nadar direito. É na entrega que se encontra coragem, não na rigidez. Controle é ilusão, mas consciência é poder. Você não pode controlar os ventos, mas pode ajustar as velas. Schopenhauer não propunha desistência, mas lucidez. Pare de resistir ao que é. E talvez comece, enfim, a viver o que realmente é seu. Você planeja, calcula, sonha, mas a vida muitas vezes muda a rota sem pedir permissão. Isso não é punição, é natureza. Schopenhauer nos ensina: não lute contra o que é, aprenda com o inesperado. Ele pode te mostrar o que você nunca teria escolhido, mas precisava. Enquanto você tenta controlar tudo, esquece de viver o agora. A mente está no que falta, no que vem, no que deveria ser, mas a vida só existe no presente. E esse momento silencioso, imperfeito, real, é tudo o que você realmente tem. Quanto menos desejar, mais livre será. Essa frase resume mais do que parece. Não se trata de não querer nada, mas de se libertar da necessidade de querer tudo. É possível viver com ambição, sem carregar a angústia de querer controlar os frutos. A entrega exige coragem. Coragem de não saber o que virá. Coragem de não controlar, mas principalmente coragem de confiar. E como Schopenhauer diria, a sabedoria não está em fugir da dor, mas em não se deixar dominar por ela. A ilusão do controle é confortável, mas frágil. Basta uma perda, um imprevisto, um silêncio, e tudo desmorona. Mas quando você vive com entrega, o inesperado não é inimigo. É apenas um lembrete de que você está vivo. Não se cobre por não ter o controle. Ninguém tem. A paz não está em controlar o externo, mas em observar o interno com clareza. Ao invés de controlar a tempestade, acalme o barco que você é. Não se trata de ser passivo diante da vida, mas de não se tornar refém dela. Planeje sim, construa, mas saiba soltar. A sabedoria está em saber quando insistir e quando simplesmente deixar fluir. No fim, Schopenhauer nos convida a olhar para dentro, não para fugir do mundo, mas para vê-lo com outros olhos, controlar menos, sentir mais, julgar menos, aceitar mais, esperar menos, viver mais, e talvez aí sim sejamos livres.